às vezes, por algum motivo, eu deixo de postar o Minuto com Deus. Às vezes eu posso estar viajando, às vezes eu passei mal no dia anterior, não consegui preparar a mensagem. E a mensagem é postada às 5 da manhã no meu canal do YouTube. E durante o dia eu posto mais 2 mensagens em horários alternativos. Mas quando eu não posto essa mensagem das 5 da manhã, quando eu acordo, o meu celular está assim, lotado de mensagens. Pastor, cadê o Minuto com Deus? Cadê o meu alimento? As pessoas falam assim. Eu estou sem me alimentar da palavra de Deus até agora, porque o Senhor não postou. E aí eu vou lá e libero alguma palavra, né? Eu sempre fiz isso não me custa nada. Mas eu fico pensando comigo, gente, as pessoas se tornaram dependentes de alguém que busque a Deus por elas. Quer dizer que se eu não postar o Minuto com Deus, a pessoa não terá a sua inspiração diária ali? Você tem que vencer isso. Você precisa ter o seu relacionamento com Deus. Você não pode viver do relacionamento dos outros. Você não pode viver do testemunho dos outros. Nossa, fulano é uma bênção. Fulano ora e todo mundo chora. Amém. Glória a Deus por ele. Mas e você? E você? Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Você não precisa querer imitar ninguém. Mas aí mesmo, na sua simplicidade, no seu entendimento, o Espírito Santo fala com você. Não tenha uma amuleta espiritual, tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista continua dizendo aqui no verso 3: dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Olha que situação. Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. É muito bom nós orarmos junto com a igreja. É muito bom cantar louvores no meio da grande congregação, junto com a multidão de adoradores. Eu amo esse negócio, irmão, de congresso, de seminários, estádios lotados. Mas eu não dependo disso para adorar a Deus. Eu não dependo disso para cantar um louvor a Deus, para ter o meu momento de comunhão com o Espírito Santo. E você também não pode depender. Se puder ir, vá, faça parte, se envolva, dê o seu melhor ali, grite, se exalte. A gente fez isso tanto para time de futebol, para cantor aí que não, que é gente igual a gente mesmo. Podemos nos exaltar para Cristo também. Mas se não houver uma multidão, o que eu vou fazer? A minha motivação para adorar a Deus, para entrar na presença de Deus, não pode ser a multidão. A minha motivação para entrar na presença do Senhor, para adorá-lo, tem que ser a simples presença dEle. Porque quando acabar a música, quando as luzes se apagarem, vai ser só você e Deus ali no quarto. Lembra quando Jesus falou em Mateus 6,6? Quando você for orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Ou seja, procura um lugar de intimidade. Procura um lugar onde você estará a sós com o Pai.
O salmista, ele estava triste porque ele não tinha mais aquele momento de adoração. Sabe quando você está na igreja e aí tem aquela atmosfera de adoração, quando está todo mundo com os olhos fechados, adorando. Alguns ficam assim, né, com o olho meio aberto, assim, observando. Mas na maior parte das pessoas há um sentimento assim de êxtase. A gente percebe a presença do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Só que os tempos de pandemia nos desafiaram a sermos verdadeiros adoradores dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. E por causa dessa falta, o salmista estava com a sua alma abatida. Ele estava triste. Verso 4 ele diz: o meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro daquele tempo lá que eu estava junto com a multidão, que eu estava na frente do cortejo, cantando de alegria e dando graças. E havia sons de uma grande festa. Nem sempre nós teremos um fundo musical para adorar a Deus, para cantar para Deus, para dançar para Ele. E a nossa alma não pode se abater por causa disso. A nossa alma não pode se entristecer por causa disso, porque Deus está disponível para nós. Você está aí no seu quarto assistindo essa mensagem, o Espírito Santo está aí com você. Você está no seu trabalho, no seu intervalo de trabalho, o Espírito Santo está aí falando com você. Você está dentro do ônibus com um fonezinho de ouvido, encostado aí na janela, cansado, talvez voltando para o trabalho. Você pode ter experiências com Deus aí onde você estiver. Quando Jesus foi crucificado, ele diz que o véu se rasgou. O véu que nos impedia de ter acesso a Deus, que nos impedia de chegar ao lugar, ao Santo dos Santos, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Significa que eu e você temos livre acesso ao Pai, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. O profeta Jonas orou de dentro de um grande peixe. Ele foi engolido por um peixe, né? Porque ele estava indo numa rota que Deus não havia mandado ele ir, e ele foi engolido por um peixe, e de lá das entranhas do peixe ele orou a Deus, e Deus ouviu a oração dele. Então, não permaneça triste, abatido, desmotivado, desencorajado. Pode haver muitos motivos para você estar assim. Mas eu recomendo que você entre hoje na presença de Deus e peça para que Ele restaure o seu vigor, a sua alegria, a sua motivação. Às vezes, a vida nos dá alguns trancos. Às vezes, a vida nos proporciona algumas dificuldades. E naquele momento que você se depara com aquela dificuldade e você muitas vezes percebe que ela é maior do que os seus recursos, do que a sua capacidade, nesse momento você pode se entristecer. Mas enquanto você estiver triste, clame ao Senhor. A partir do versículo 9, Davi começou a orar a Deus. Ele disse assim: ó Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Davi se derramou na presença de Deus. Pastor, eu não sei falar palavras tão bonitas assim como Davi. Ontem a minha esposa estava orando aqui e assim, no primeiro momento que eu vi aquilo, eu fiquei rindo. O jeito que ela estava conversando com Deus, um jeito totalmente informal. Mas depois eu olhei e pensei,
É isso. Isso é uma oração sincera. Deus não está nem aí para os nossos erros de português, para os nossos vícios de linguagem. Deus não quer saber se eu uso corretamente a concordância, né? Se o adjunto adverbial que eu usei na frase está gramaticamente correto. Deus não está nem aí para esse negócio, irmão. Deus entende você do jeito que você é, do jeito que você aprendeu a falar. E ainda que você não conseguisse falar, só de você pensar, antes que a palavra chegue à sua boca, Deus já a ouviu. Deus já ouviu o seu lamento. Deus sabe aquilo que se passa no seu coração. E para encerrar, no versículo 11, o salmista diz assim, olha: por que você está abatida, ó minha alma? Eu acho interessante aqui que o salmista conversa com ele mesmo. E como isso é importante. Conversar com você mesmo. Às vezes a gente passa de uma tarefa para outra sem nos darmos conta de que nós não estamos pensando corretamente. Não estamos ouvindo a nossa própria voz interior. De vez em quando é preciso desligar o celular, fechar o computador, entrar para dentro do quarto e ouvir a sua própria voz. Ouvir o seu pensamento. Nós temos muita riqueza dentro de nós, nos nossos pensamentos. Nós temos que parar, respirar, organizar a nossa mente, estabelecer as nossas prioridades, pensar assim, peraí, o que eu tenho que fazer hoje? Ah, tá, eu tenho 5 tarefas para fazer hoje. Talvez eu não consiga fazer todas. Mas o que é prioridade dentre essas 5 tarefas? Qual delas eu não posso deixar de fazer? Então eu vou colocar ela aqui no topo da minha lista. Isso tudo dentro do seu pensamento. Tá entendendo?